Estamos de volta agora em definitivo com a Redação Sport TV, recebendo Thales Machado e Beli Soares. Vamos começar a falar dos jogos de ontem pela Copa do Brasil, envolvendo clubes da Série A. Nós meio que fizemos uma classificação no Redação de ontem. O São Paulo só precisava do empate. O Vasco, vitória simples. O Grêmio, vitória simples com pênalti ou vitória com saldo, né? E dois desses times não conseguiram vitória. Um deles foi o Vasco. Que drama foi essa classificação, hein? E quero também lembrar uma observação que fizemos aqui ontem. Foi o Bruno Cantarelli que disse que a torcida do Vasco tinha que ficar otimista com os 3-0 sobre o Fortaleza, que há muito tempo não se via uma atuação com aquela imposição, né? O torcedor do Vasco estava sentindo falta. E eu disse o seguinte: isso não quer dizer que tudo vai dar certo a partir desse jogo, né? Nem que tudo vai dar certo nesse jogo aí. E foi exatamente o que aconteceu, é um processo, né? Vai ter seus altos e baixos. Ontem foi um baixo, né? Foi um baixo, mas o dinizismo já traz uma coisa característica. Os jogos do Vasco estão mais divertidos. Ontem foi um jogo divertido de ver. Não foi um jogo bom. Os dois times com muita deficiência, especialmente no segundo tempo. Acho que o cansaço físico ali pesou muito. A minha impressão, inclusive, quando sai o gol de empate do Operário, aqueles pensamentos que se você pensasse em alto, pensasse e falasse, você se arrependeria, o famoso pensar alto. Eu pensei, faltando 30 segundos, eu pensei assim: esse time não tem a menor condição física nem técnica de conseguir um gol de empate nessa pressão, porque eles erravam tudo, estavam errando tudo, errando passe, errando escolha, até que um jogador inverte uma bola completamente despretensiosa, porque parecia que não ia dar em nada, um cruzamento ruim também, e acaba fazendo o gol de empate. Mas o Vasco conseguiu pressionar no primeiro tempo, conseguiu ser mais agudo do que vinha sendo sem o Fernando Diniz, mas ainda com muitos defeitos, né? E muitos defeitos principalmente defensivos, né? E precisou muito do Léo Jardim durante o jogo também, né? Foi um jogo importante no Léo Jardim, acho que é um jogo que vai, não só os pênaltis, mas o jogo vai influenciar na questão da renovação dele, né? São várias propostas aí já feitas, ainda eles estão conversando, goleiro e clube, e ele mostrou o tamanho da importância dele pro Vasco. Se não fosse sai ele, na janela do meio do ano, é um baque difícil de superar, Sim. hein? Sim. Enorme. Assim, talvez o maior dos baques. O melhor jogador do Vasco hoje é Verratti ou é Léo Jardim? É Léo Jardim. Né? Hoje é Léo Jardim. No começo do ano a gente poderia debater se era o Verratti ou se era o Léo Jardim, mas eu fiz a partida contra a equipe do Fortaleza e o Edson Mauro, narrador, né, da Rádio Globo, ele gosta de utilizar a expressão futebol com entretenimento. E é, de certa forma, o que a gente vem, né, que a gente assistiu aí nos últimos dois jogos do Vasco, tanto contra o Fortaleza quanto contra a equipe do Operário. É um time que ofensivamente tem mais volume, realmente, é um time que cria mais oportunidades, mas que defensivamente ainda precisa se organizar. E precisa se organizar urgentemente. Por quê? A equipe do Operário é uma equipe mais frágil do que a equipe do Vasco da Gama. E esse momento aí, hein? Isso daí foi... Isso foi pro Fernando Diniz, foi pra torcida, foi Eu entendi pro no fim das mundo. contas que foi pro Fernando Diniz. Assim. Foi? Foi o entendimento, né? A gente está falando do Lloyd Augusto, né, o atacante angolano, que chegou na última janela. Nem de longe se firmou ainda no time do Vasco. Né? Não. Ontem ganhou essa chance, provavelmente ouviu alguma reclamação do Fernando Diniz. E da torcida também, é possível, porque essa torcida está muito insatisfeita com Deu o desempenho. um chute de longe e meteu essa mãozinha no ouvido aí, antes de acontecer o que aconteceu. Ainda tem isso, né? Acho que é tudo adaptação também ao novo comandante, né? A gente tem muito essa imagem do Fernando Diniz, o treinador que cuida dos jogadores, e aí a gente lembra da época do Fluminense, John Kennedy e tudo mais, o cara que recupera os jogadores. Mas o Fernando Diniz, durante os... A gente vai ver, a segunda cobrança aí vai se lembrar também do episódio envolvendo... Tietê. Exatamente. O Fernando Diniz é esse treinador também durante os 90 minutos, né? No próprio Fluminense ele era muito assim... A intensidade. A intensidade, a cobrança. E aí tem jogador que adapta de um jeito e jogador que adapta de outro. O Lloyd ali ficou... Tem jogador que não se adapta. Que não se adapta, exatamente. Mas, por exemplo, a gente tem um jogador que melhorou, acho que o jogador que a gente consegue ver a melhor melhora com o Fernando Diniz em 3 jogos é o Ryan. Sim. Ryan ontem fez uma boa partida. E contra o Fortaleza fez uma partida melhor ainda. Sim. Mas são 2 partidas que a gente não estava vendo. Ele faz um gol ontem difícil de fazer, que você não em jogos passados não conseguia enxergar ele com esse tipo de atitude, e ele fala depois do jogo. O Diniz só dá parabéns depois do jogo. Durante o jogo é muita cobrança.
E ele parece estar se adaptando com isso. E o Diniz também vai ter que manejar. E qual tipo de jogador ele consegue fazer essa cobrança, qual não. Ele tem um histórico com o Tietê de amizade, pá, fez as pazes. Agora imagina que estão bem de novo. Isso é o contrário do que os treinadores pedem para a torcida, né? Sim. Eles pedem apoio durante o jogo e cobrança depois. Mas foi uma disputa de pênaltis animada também, né? Foi. A gente teve aí drama, teve um momento que parecia que o Operário ia passar e o Léo Jardim aparece. Eu pensei muito sobre o fato Léo Jardim, porque não é nenhuma novidade. Essa cobrança de pênalti, Essa cavadinha. essa do Cris Silva foi impressionante. Ele precisava fazer o gol, né? Enfim, acho que a gente fala muito sobre a formação de ídolos quando os times estão bem, né? É natural que você tenha mais facilidade de criar uma idolatria quando aquele jogador, aquele atleta, ele participa de momentos relevantes dentro da sua equipe, relevantes para o bem, vence títulos, levanta canecos, é protagonista em momentos, né, muito grandes. A gente pode dizer hoje que o Léo Jardim, se não é um ídolo já da equipe do Vasco da Gama, está caminhando para ser. E não é pelo bom momento do Vasco, é pelo momento ruim que o Vasco vem passando aí nos últimos anos e que ele vem segurando essa responsabilidade enorme de ser um goleiro de uma equipe gigantesca, com outros goleiros que passaram também pelo Vasco, muito ídolos, Carlos Germano, a gente pode, né, falar aqui, e vem segurando muito bem essa responsabilidade. Ídolos não são apenas forjados nas vitórias, mas também nos momentos de dificuldade. O Léo Jardim foi o personagem do jogo de ontem. Léo Jardim é um goleiro que ele teve uma queda de desempenho nesse período do Vasco, né? Quando, principalmente ali no começo, falando talvez do começo de 2020, em 2023, fim de 2023, começo de 2024, era um goleiro que algumas pessoas colocavam até na lista de selecionável ali, de tão bem que ele vinha. Ele teve uma queda e agora ele parece estar voltando a essa forma antiga e é fundamental para o Vasco, é fundamental principalmente para um time que parece que vai demorar para se organizar defensivamente com um técnico que ainda que, enfim, quando a gente fala de Fernando Diniz é muito difícil a gente fugir dos clichês sobre o próprio trabalho, de tão diferenciado que o trabalho dele é. Mas não é um treinador que faz o comum de outros treinadores quando chegam, que é acertar a defesa primeiro para depois trabalhar a criatividade ofensivamente. Então, o Vasco fez uma escolha pelo Fernando Diniz, sem tempo desse trabalho acontecer. Vai ter esse tempo agora da Copa do Mundo de clubes, que é a ilusão, o oásis no meio do deserto para todos os times. Mas... Quase todos, é. Mas é uma opção arriscada do Vasco, o trabalho com o Diniz. Eu acho que dos 3 jogos que a gente viu agora, ainda que tenha sido todo esse sofrimento, ainda que tenha tido uma derrota no primeiro jogo, eu acho que é uma semana positiva. O Vasco vem buscando mais coisas, o Vasco vem tentando fazer diferente, mas esse problema defensivo continua e continua também a queda no segundo tempo, né? Sim. É um time que cai muito no segundo tempo, ontem foi isso também. A impressão nos minutos finais ali é que o Operário não tinha essa condição de fazer esse gol de empate, por uma questão técnica, uma questão de cansaço também, mas o Vasco estava tão frágil que acabou permitindo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o Fernando Diniz falando sobre o jogo. O Vasco acabou passando por um teste que não estava esperado, né? Evidentemente, ninguém planeja uma coisa como essas. Mas o que a gente consegue observar aí, revendo os melhores momentos, em termos de evolução do time ou de entendimento das ideias do Fernando Diniz? Acho que, se segundo comparado... ou terceiro jogo? Terceiro jogo, né? O primeiro foi contra o Lanús, o segundo contra o Fortaleza, o terceiro esse contra o Operário. Eu acho que a gente consegue ver um Vasco com um pouco mais de verticalidade. Sim. Acho que um pouco mais intenso do meio para frente, algo que contra o Carille não vinha acontecendo. Um Vasco que está sabendo utilizar principalmente os lados do campo. O Vasco tem 2 laterais muito agudos, né? O Paulo Henrique pela direita e o Piton pela esquerda. E a gente está vendo muitas vezes esses atletas fazendo dobradinha com os extremos também, né? Com o Ryan, muitas vezes. Às vezes quando entra o Adson também, nessa posição mais aguda. Acho que é mais ou menos por aí. O senso de urgência do Vasco parece estar um pouco mais apurado. Só que eu concordo, é um time que no segundo tempo cai de produção. Inclusive no jogo contra o Fortaleza isso aconteceu. A grande questão é, o Vasco marca o primeiro gol daquele jogo com 2 minutos ainda, né, de relógio e vira no segundo tempo marcando o gol com praticamente 1 minuto.
Então, obriga a equipe do Fortaleza a correr atrás do resultado durante todo o tempo do jogo. Mas é um Vasco que cai muito fisicamente na segunda etapa e contra uma equipe, talvez, com uma leitura de jogo mais apurada e tecnicamente até mesmo superior ao Operário, a tendência é que o Vasco tenha um pouco mais de manter essa intensidade do terço final, principalmente, durante todos os 90 minutos. Essa cabeçada aí foi uma atuação lamentável do atacante e da defesa, né? Não pode um cara sair tão sozinho assim. Não, a bandeira até marcou impedimento, mas se você entra o gol... Eu tive minhas dúvidas. Eu acho que não estava impedimento, não estava impedido, não. E a cabeçada, assim, é aquela que na pelada... Agora, eu estava pensando aqui, o Fernando Diniz tem 3 jogos, um por cada competição. Eu também pensei a mesma coisa. Que loucura, né? Como é que é o ritmo de trabalho de um treinador no futebol brasileiro? Na Sul-Americana enrolou, né? Ele estreia contra o Lanús, como vocês disseram, perdeu fora de casa e agora está buscando o segundo lugar. Sim. Contra o Melgar. O segundo lugar te dá de prêmio na Sul-Americana 2 datas a mais. Né? Tem que fazer mais 2 jogos. Complicadíssimo, dentro desse contexto de um time que precisa se adaptar a um treinador completamente diferente do anterior. Né? E vocês falavam da bobeira na cabeçada que não resultou em gol. Tem bobeira nessa aí também, né? Tem, muito. Eu acho que... E nessa o Léo engraçado, Jardim esse gol lembra gol do Verratti. Esse tipo de gol aí, é aquele gol salvador do Vasco, o Vasco perdendo em São Januário, alguém joga uma bola despretensiosa, alta, sem peso, e o atacante consegue. Só que o problema é que o Ademilson que faz o gol ali não é o Verratti, né? Não tem a altura do Verratti, não tem a impulsão do Verratti. E ganhou de 2 adversários. Ganhou de 2 adversários. De fato, acho que é o cansaço também. E aí o Vasco teve que passar por isso aí, né? Foi uma disputa de pênalti maluca, né? 2 viradas em pênalti. O que a gente considera virada em pênalti? Quando um time perde primeiro, né? Uma das capas dizia até isso, né? Time da virada até nos pênaltis. Porque se o Vasco fizesse conseguir, depois que o Operário perde primeiro, o Vasco poderia, se fizesse todas as cobranças até o final. Mas aí errou uma. E não rolou. E o Léo Jardim faz defesas em cobranças fortes, né? Sim. Não é aquela cobrança que o atacante recua a bola, né? Ainda teve uma confusão antes do pênalti decisivo também do Operário. Teve cartão amarelo. Exatamente. Teve treta durante a cobrança. Teve. Era uma bagunçada ali que aparentemente acabou dando certo, porque era o pênalti decisivo para a equipe do Operário. Era o Operário fazer aquele pênalti e estava classificado. E aí criaram uma leve confusão, né? O futebol brasileiro nos proporciona nesses momentos e o Operário perdeu o pênalti. E o Vasco contou com a torcida, né? De novo, São Januário cheio, pulsando. Acho que foi mais uma demonstração ali dessa torcida. Tem um tweet do Rizek, inclusive, viralizando por aí, sobre a força do torcedor vascaíno, né? O quanto o torcedor vascaíno aguenta muita coisa, né? E é isso. Aguentar muita coisa é o quê? Viver uma noite épica e inesperada contra o Operário de Ponta Grossa, né? Bom, a gente ouve agora dois personagens da partida. Primeiro o Léo Jardim, né? Já falamos muito dele aqui, e depois o Fernando Diniz, nesse primeiro trecho que a gente selecionou, falando especificamente sobre o jogo. Cara, eu acho que o maior desafio é sempre depois de uma vitória como foi no sábado, a gente não relaxar, não achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Foi uma coisa que o professor Diniz bateu muito nessa tecla, para que a gente continuasse motivado, não achar que as coisas iam acontecer sem o nosso esforço, sem o nosso trabalho. É claro que a gente gosta quando o time faz 3-0, quando o time ganha bem, a gente trabalha menos, mas é importante também quando a equipe precisa a gente poder estar ali para ajudar, é para isso que eu trabalho, que eu me dedico todos os dias, então eu fico muito feliz. Com relação aos pênaltis, é um trabalho coletivo, um trabalho conjunto do departamento de análise, do professor Leandro, do professor Frank, também que tentam me dar as informações mais precisas possível. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, parabéns para todo mundo aí. Eu acho que a história do jogo hoje começou no sábado. Eu acho que no sábado aqui teve uma descarga muito grande de energia física e psíquica também, que a gente não teve tempo hábil para recuperar. E não é que a gente jogou mal, não. A gente não jogou mal. A gente teve momentos que oscilou muito mais nesse jogo que nos 2 primeiros, principalmente no jogo de sábado. Então, dessa oscilação, o Operário, e eu concordo com a sua análise, ele parecia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa, ele fazer um gol. E a gente teve pelo menos umas 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou, né?
e aí deixou o adversário vivo e eles acabaram tendo a felicidade de fazer o gol no final do jogo numa bola extremamente improvável. Um cruzamento muito alto, uma cabeçada que entrou bem devagar no canto. Mas o importante, de fato, era classificar, e eu acho que a classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que também para o time acaba sendo uma coisa muito forte, sempre quando tem disputa de pênalti do jeito que foi, acaba treinando algumas emoções na gente, o aspecto anímico, que sem a disputa a gente não treinaria. Eu gosto de observar como os treinadores de um trabalho para outro mudam alguns comportamentos que antes eram criticados. Você consegue ver, por exemplo, o maior exemplo para mim disso é o Renato Paiva, que no Bahia brigava com todo mundo, em coletivo e tal, no Botafogo, suave, tudo tá bom. Muito difícil ver o Fernando Diniz recebendo uma pergunta que provavelmente, eu não sei qual foi a pergunta, mas estava falando que o Operário poderia fazer um gol a qualquer momento e ele fala, eu concordo com a sua análise. É difícil de ver, né? Ele sempre foi muito combativo nas coletivas com as análises. Fernando Diniz tem o hábito de interpretar, na verdade, assim, avaliar a pergunta. Olha, essa pergunta não está certa. Não, então talvez seja um revisionismo ali. Mas acabou de chegar também. Tem isso. Chegou dia 12 de maio. Chegou agora. Eu estava pensando de novo aqui na questão dos 3 jogos. O Fernando Diniz já viveu uma vida no Vasco, de 12 a 21 de maio. 9 dias. Ele já tem uma vitória, um empate, uma derrota. Já viveu, né? Ele já disputa de pênalti. Está enrolado numa competição, está classificado na outra com disputa de pênalti. Chegou no dia da demissão do diretor de futebol. É verdade. Com o rebaixamento do técnico que é interino, que era no lugar dele, que é uma pessoa muito próxima do presidente que contratou ele, que ficou uma situação de sem saber o que o Felipe ia fazer ali. Venceu o Fortaleza, que é um trabalho sólido. Sim, né? impressionante. É impressionante. O futebol brasileiro é muita emoção. E tem clássico, sábado, contra o Fluminense. E é o ex-clube, né? Um dos ex-clubes, né? E já teve esse momento com o jogador, né? Que a gente está tentando entender aqui. Vamos ver qual foi a reação do próprio Fernando Diniz ao gesto do Lloyd Augusto. Esse é o momento em que o Lloyd entra. Vamos repetir, né? Um jogador que chegou nessa janela de transferências. Ele chegou, por exemplo, junto com o Nuno, que hoje é titular absoluto do time do Vasco, faz gols. E aí, olha como é que ele entra no jogo, olha. Essa bola aí que ele perde. Ele tá na rotação errada, né? E já estava vaiado, né? Já estava sendo vaiado. Né? Tinha não é aquela vaia retumbante, mas já tinha um burburinho ali de... depois de 3 erros, o Diniz fala, vem cá! Não vai, ó. O Diniz fica bravo. Aí é que vai vir o chute? Não, acho que é outro erro. Não, né? é outro erro dele ainda, né? Aí, vamos lá, né? Tudo Também bem. não um erro grave, Foi pelo cruzamento que ele tentou e não... Ih, rapaz! Ele fala. Aí teve um fala muito ali? Ou... Teve uma coisa tipo, deixa falar, talvez, né? Por ali. Aí é que ele vai mandar um chute. Mas eu confesso assim, aí ele faz assim, eu acho que é a primeira vez que eu vi alguém fazer... professor? Como é que é? Reclama aí. Alguém fazer esse gesto para um quase gol, né? É verdade. Tem isso também, né? Porque não foi gol. Foi um bonito chute, é bem verdade, mas não foi gol. Não vejo tanta razão assim, mas... Lembra muito o André Lima. Lembra do André Lima? André Lima estreou pelo Vasco. O Vasco estava perdendo 3-0 ou 4-0, não me lembro, um jogo do Campeonato Carioca. Ele faz um gol e sai fazendo... Quando o Vasco, na verdade, fez 3-1 ou 4-1 e sai fazendo assim pra torcida. Não faz, né? Tem momento, né? Tem momento para esse gesto aí. Foi curioso. Bom, e aí o Fernando Diniz foi perguntado sobre esse episódio aí na entrevista coletiva, mas não pegou pesado não, aí ó. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Mas se está vendo redação agora, já pode ter tido já pode ter tido uma visão um pouco mais ampla aí do que aconteceu. De novo, reações de jogo, né, gente? No calor ali da emoção, né? São coisas que acontecem. E a gente falou bastante do Léo Jardim, né? Claro, né? Ao comentar sobre esse jogo. E
E não é a primeira vez que ele é importante para o Vasco em disputas de pênalti, né? No ano passado, na campanha da Copa do Brasil. Esses aí são os números do jogo para a gente entender. Os números estão mais pesados para o lado da esquerda ali, para o lado do Vasco, né? Mas foi um jogo equilibrado, né? O Vasco foi melhor um pouco, não foi muito. Acho que esse... Talvez o número que mais represente o jogo aí, além da posse de bola, seja finalizações certas, 6-4. Tem uma discrepância maior nas finalizações, mas como as finalizações contam tudo, né? Tem desde o chute do Lloyd Augusto, que foi quase gol, até um chute que não leva perigo nenhum, né? Sim. Assim, como o Vasco ficou na frente do placar na maioria do tempo, pelo menos isso. O Vasco só sofreu o abafa, de fato, domínio de jogo, no final da partida. No desespero do Operário. Que foi quando saiu o gol. Mas também não era de se esperar, né? Aquilo quando você olha a tabela da Sul-Americana e olha alguns times. Não é de se esperar que o Operário venha a São Januário, um time da Série B, são categorias diferentes, e faça uma pressão toda e consiga jogar contra o Vasco. O Vasco poderia ter sido mais mandão no jogo. Essa é a impressão, assim. Estou até olhando aqui para as outras vezes em que o Léo Jardim foi importante. 2 delas contra times que eram da Série A naquele momento. Hoje o Atlético Paranaense está na Série B. Mas o Léo Jardim aparece na disputa de ontem com 3 defesas. Tinha feito uma contra o Atlético Paranaense, né? Uma contra o Fortaleza e outra contra o Água Santa, né? Que é um time que até tem menos presença nacional do que o Operário. O Operário é um time da Série B. O Água Santa só disputa o Campeonato Paulista. Relembrar essas 3 disputas de 2024 mostra o quanto esse resultado pode ser importante para o Vasco, né? Passar de fase, né? Passar de fase, ter mais tempo com o Diniz. Porque o que foi a coisa mais importante da temporada do Vasco ano passado? Foi a semifinal da Copa do Brasil. Sim. Importante para a torcida, importante para o sentimento do torcedor ali, de ver o Vasco disputando. É difícil, o Vasco não está nem entre os 4 favoritos da Copa do Brasil, talvez nem entre os 8. Se a gente for botar 8 times ali que são melhores para chegar nas quartas de final, por exemplo, mas é um torneio de mata-mata, depende do sorteio. O sorteio pode fazer com que o Vasco pegue outro time da Série B, por exemplo, o próprio CSA, que classificou ontem contra o Grêmio. É importante para classificar e jogar coisa mais para frente, né? O Vasco não é um candidato ao título do Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana está complicada, a Copa do Brasil é um torneio que vale a pena investir. E tem pênalti. E tem pênalti, né? Inclusive o Vasco chega nas oitavas de final do ano passado, na semifinal, passando por 3 disputas de pênalti. Então, você tem um goleiro que consegue, né, se garantir, ou pelo menos ser protagonista nesse momento do jogo, nesse momento da competição, é importantíssimo. Por isso que essa renovação do Léo Jardim aí é quase que crucial para a equipe do Vasco até o final do ano. E, de novo, na linha das emoções que o Fernando Diniz viveu nesses 9 dias, né? O Vasco hoje é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro, jogou no sábado, jogou bem. Mas se a gente pensa em termos de tabela, a vitória foi fundamental para o Vasco ficar 1 ponto fora da zona do rebaixamento. O Vasco começa o jogo na zona de rebaixamento. Contra o Fortaleza. Olha o peso que teria uma derrota para o Fortaleza, por exemplo, né? Em casa. O Vasco hoje estaria em antepenúltimo lugar do Campeonato Brasileiro se não tivesse vencido aquele jogo. Sim. Né? Teria ficado o Brasileirão por 7 pontos. E pelo histórico. É muito emocionante. Pelo histórico do Vasco, é fundamental que o Vasco permaneça o mais longe possível da zona de rebaixamento, né? O histórico, se não vira uma pressão muito maior do que em outros clubes, por exemplo, que não caíram para a Série B, mas que uma volta para a Série B seria terrível mesmo. O Brasileirão é um campeonato de pontos corridos com pegada de mata-mata, né? Parece que cada jogo você tá decidindo a sua vida dentro do campeonato, é coisa impressionante. Bom, vamos seguir. Vamos agora com a classificação mais tranquila da noite, né? A do